ele está falando a respeito da oração, e ele está falando assim como a gente é. A dificuldade que nós temos em relação à oração. Seja numa vigília, seja ao amanhecer. Jesus ele fala assim de orarmos sem parar. O tempo todo precisa ser uma vida de oração. A nossa mente ela precisa estar fazendo as coisas, tudo o que você precisa fazer, mas junto com o que você está fazendo, você precisa estar falando com o teu Criador. Você é espírito. E importa que os adoradores de Deus adorem em espírito e em verdade. Então isso significa que em todo lugar, aonde você for, precisa ser uma vida de oração. Se você está lá naquela corrida, Emanuel, durante a corrida, precisa ser um altar ao Senhor, a tua mente. O que você pensa? Eu já falei aqui, às vezes vinha uma música que se repetia muito na televisão, na minha mente, e aí eu pensei, mas essa música não dá para ser um altar ao Senhor. Eu lembro assim, uma música era Não Deixe o Samba Morrer, e ficava girando na minha cabeça. Não tem como essa música se tornar um louvor a Deus. Então você precisa tomar posição e atitude em relação a essas coisas que vêm e que dentro de nós está o veneno da antiga serpente. Então nós temos a tendência de repetir essas porcarias. Então é uma luta diária. A oração é uma forma de mostrar quanto é difícil o caminho de Deus para nós. Porque por causa desse veneno da antiga serpente, esse orgulho do nosso coração, essa soberba, essa vaidade do nosso coração, faz com que não tenha espaço na nossa vida para oração. Até mesmo pastores, tem pastores que não têm vida de oração. Gostam de fazer eventos, gostam de fazer almoços, gostam de fazer muitas coisas, músicas maravilhosas, para atrair as pessoas. Mas é mais melação no ouvido das pessoas do que uma vida de oração. Uma vida de oração é muito mais complicado. E se chamar as pessoas à oração, então vai ter um número muito menor de pessoas para seguir. Então a sua igreja vai diminuir o tanto de gente. Porque uma vida com Deus é uma vida que confronta o orgulho, a soberba, a vaidade, esse veneno que está em nosso coração. Ele diz ali em Isaías 26 que quando Deus vem e corrige, o nosso coração se derrete. Porque é muito fácil do nosso coração se derreter. E ele diz assim, por causa do medo, não por causa do temor de Deus. Porque medo é diferente de temor. O temor de Deus é mais reverência e respeito, cuidado, zelo, amor, apego. Medo é uma coisa ruim, danosa, que não faz bem. Deus não tem interesse no nosso medo. Deus não é aquele homem grandão que está ali de chicote na mão, esperando que os seus filhos pequem para ele dar uma enxaguada, né? Aí Isaías fala assim, nós somos como aquela mulher que está grávida, e quando chega o tempo do parto, as dores aumentam demais, e ela começa a gritar, e é natural que ela grite de dor. E ele diz assim, a gente é como essa mulher, a gente grita quando vem a dor, a gente clama a Deus quando vem a dor. E nos outros tempos a gente esquece de Deus, a gente não precisa, quando a gente tem todas as coisas, a gente esquece de Deus. Eu lembro assim que meu pai falou de uma ocasião
de umas famílias presbiterianas que ele visitava, que eram umas famílias muito relaxadas na fé, mantinha só aquele costume de igreja, aquele padrãozinho, nada mais do que dentro daquela caixinha. Mas quando houve terror naquela casa, em relação a demônios, trazendo mensagenzinhas terríveis para as crianças, escritas em papeizinhos, e todo aquele terror que não conseguiam dormir. Então, aquela família orava como, ele diz assim, como eu nunca vi um presbiteriano orar. Então, veja como nós precisamos ter uma vida de oração, não só um momento específico na segunda de manhã, na segunda à noite, antes do culto ou antes do alimento, mas uma vida de oração, para não haver espaço para as trevas, porque Deus é luz e nele não há trevas, e quanto mais a gente se relacionar com Deus, ele diz assim, eu vou vivificar o teu coração, eu vou te curar, eu vou trabalhar. Veja os tropeços que há no caminho, no teu caminho, do meu povo, ele está dizendo, e remova esses tropeços, aceite a minha disciplina, né? Então, a oração, ela fere o nosso orgulho. A oração, ela é um confronto à nossa natureza terrena. Quando Jesus estava, primeiro eram os discípulos, eles estavam orando por um filho de um homem que estava, um jovenzinho, um menino que estava endemoniado. E aí aquele jovem, ele rilhava os dentes quando o demônio atormentava, ele gritava, ele tentava jogar o menino no fogo ou na água para afogar esse menino. E os discípulos se reuniram para orar por ele e não conseguiram expulsar aquele demônio. Aí Jesus chegou depois e aquele pai, chorando, pediu para que Jesus curasse, libertasse o seu filho, mas a forma que ele diz assim, porque ele viu que os discípulos não puderam, ele disse assim, se o Senhor pode, liberta o meu filho. Aí Jesus diz, se podes, tudo é possível ao que crê. Não tem a possibilidade do não, só tem a possibilidade do sim. Não tem como um filho de Deus não ter o seu filho liberto do maligno. Se você foi a Jesus, não tem como Jesus não libertá-lo. Precisa haver uma convivência, uma dependência de Jesus. Mas, convenhamos, cada um sabe aqui da sua luta que tem com a sua carne, com a sua natureza terrena, com a sua incredulidade, né? A sua insensibilidade. Então, é uma guerra espiritual que você tem dentro de você. E aquele homem chora e diz, Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Essa tem que ser a nossa oração. Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Essa que é a questão. E os discípulos, eles chegaram lá no livro de Lucas, capítulo 11, verso 1, eles chegaram para Jesus, ensina-nos a orar. Nós não sabemos orar. E Jesus ensinou eles a orarem. Então, em primeiro lugar, a oração, ela fala a respeito da nossa incapacidade. Ela fala do orgulho do nosso coração. E ela fala quanto que a gente busca os nossos próprios recursos. E a oração, ela confronta
esses recursos que nós consideramos recursos. E no tempo da pandemia ficou muito claro essa disputa nesse sentido. A ciência trouxe a solução para o homem. A ciência trouxe a vacina. O homem não precisa de Deus. O homem tem a solução para os seus problemas. Então nós estamos vivendo um tempo de afronta. Deus já falava assim, muitos achavam que ganhariam guerras, batalhas, porque tinha o cavalo melhor, o cavalo mais forte. Aí Deus disse assim, não é o cavalo mais forte que vai te dar vitória. Não é porque ele é muito forte que ele vai te dar vitória. Se Deus não te abençoar, você não tem vitória. Se você não buscar a bênção de Deus, em vão trabalham os que edificam a cidade, edificam a casa, em vão vigia a sentinela. Quer dizer, Deus nunca disse que não é para ter sentinela. Deus nunca disse que não é para ter trabalhadores para edificar uma construção. O próprio templo de Salomão levou 40 anos para ser edificado, com milhares de pessoas. Mas precisava ter a bênção de Deus. Sem a bênção de Deus nós não somos nada. Então, achar que a gente, com os nossos recursos, nós conseguimos tudo, está errado, né? Não está certo. Então a oração, ela fala a respeito da nossa incapacidade. É um fato. Nós, ao depararmos com Deus, uma vida espiritual, a gente percebe que nós somos incapazes, que a vacina não é a solução para tudo, e quando a vacina tem a sua função, ainda foi Deus que abençoou homens para fazer a vacina. Foi Deus que fez o cavalo para que homens usassem aqueles cavalos nas guerras. Mas quem deu a inteligência, quem fez o cavalo foi Deus. Então a glória precisa voltar para Deus. E ele diz assim, o perverso, para ele nunca vai ter paz. O perverso é como um mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. O perverso não vai buscar o caminho do perdão, da reconciliação. O perverso, ele não volta atrás, ele não reconsidera, ele não se arrepende do que fez. Então, e nós naturalmente somos iguais ao perverso. A diferença toda é se você tem a luz de Deus e se você não tem a luz de Deus. Você tendo a luz de Deus, você vai pelo caminho do perdão. Então, por outro lado, a oração fala a respeito da capacidade de Deus, do poder de Deus, da soberania de Deus. Ele pode. Se você crê, tudo é possível ao que crê. Então, a nossa incapacidade vai ter uma guerra entre você achar que você é capaz, que você é inteligente, que você é poderoso, e depender da capacidade de Deus. Aí você vai estudar, vamos dizer, o Davi vai estudar, aí ele começa a se achar o bambambam. Não dura muito tempo, se Deus o ama, Deus o derruba do pedestal que ele se coloca. Porque sempre vai haver confronto entre Deus e a nossa altivez. A oração revela que a gente precisa de Deus, que eu não consigo fazer isso sozinho, que eu dependo de Deus, que eu preciso dEle, eu sou incapaz e Ele é capaz, né? Quando eu estava pensando nesse estudo, então fui anotando várias coisas que a gente não decide, né? Você não decidiu quando nascer e onde nascer.
Você não decidiu quem seria teu pai, tua mãe, teu avô, tua avó, bisavô. Você não decidiu nada disso. Você não decidiu qual que seria o teu sexo. Você não decidiu se você seria preto ou branco, a tua raça, teu povo, tua língua, se seria espanhol, português, italiano, o que fosse. Você não decidiu nada dessas coisas. Existe uma parte aqui do nosso cérebro que comanda todas as coisas involuntárias. Chama-se sistema nervoso central. Ele comanda os batimentos do coração. Você não comanda os batimentos do teu coração. O funcionamento do pulmão, o teu respirar, a temperatura do teu corpo entre 36 e 37 graus, o funcionamento do rim e milhares de outros movimentos e órgãos do nosso corpo, funções do nosso corpo, que você não comanda. Tanto que se, na época do tratamento da Elisa, lembra da Elisa, do André? O câncer era muito próximo dessa área, então, se chegasse naquela área, podia dar um probleminha. E aí não batia o coração, e ela morreria instantaneamente, porque o coração dela não bateria mais. Porque ia mexer naquela área que dá o comando aos batimentos do coração. Coisas que a gente não manda. A Terra está a 140 milhões de quilômetros do Sol. Se a Terra estivesse um pouquinho mais perto do Sol, todos nós morreríamos de radiação. Se a Terra estivesse um pouquinho mais longe do Sol do que nós estamos, todos nós morreríamos de frio, congelados. Então, isso você não escolheu, você não decidiu. O equilíbrio entre oxigênio e nitrogênio na atmosfera é exatamente para o sustento da vida aqui na Terra. Ninguém fez isso a não ser o nosso Criador. A riqueza do solo, o próprio sal no mar, que mata milhares e milhares de micro-organismos que chegam lá. A água salgada nos polos não congela. E além de não congelar, forma rios, correntes marítimas enormes, que, de certa forma, equilibra a temperatura da água no mar inteiro. Onde é muito frio, vem para os lugares quentes aquela água. E onde é muito quente, vai para os lugares frios essa água quente. E vai equilibrando a temperatura das águas e acaba equilibrando a temperatura da nossa atmosfera. Tudo é muito planejado. Já a água doce congela. Se congelasse a água salgada, isso não aconteceria. Então, a água doce congela, não tem problema. Mas a água salgada não congela. Se congelasse, teria problema para nós. Então, veja assim, as coisas elas têm um planejamento que estão... Esse planejamento está acima de nós. Né? Assim, Jesus disse lá em João 15, verso 5. Eu sou a videira verdadeira. E aquele ramo que tiver colocado em mim, vai produzir fruto. E sem mim, você não vai produzir fruto nenhum. Então, esse fruto, a alegria de Deus, o amor de Deus, a paz de Deus, o longo ânimo com as pessoas, ele é fruto do Espírito Santo. Você tem que estar ligado em Jesus, para você produzir aquilo que vem de Deus. Às vezes a pessoa começa a buscar a Deus por causa de uma namorada. Né? Vamos pensar assim,
Lembra do André? O André vinha para cuidar da sua mãe. Depois ele se interessou por moças. Depois ele se firmou em Jesus. Às vezes a pessoa vai pelo motivo errado, mas depois, se ela acertar o motivo, está bom, porque ela acertou o destino, a sua eternidade, a sua alma, que é o mais importante. O duro é a pessoa ficar a vida inteira dentro da igreja e não ser transformada pelo Evangelho. Sempre estar na igreja. E o Evangelho não faz diferença nenhuma durante a semana. O Espírito Santo não fala ao seu coração. A Bíblia não fala. Não arde o coração ao ouvir a palavra de Deus. Se não arde o coração, se não fala, se não mexe com a gente, tem uma coisa errada. A gente não entendeu ainda. Sem mim, nada podeis fazer, né? Então, Jesus mesmo disse, eu não posso fazer nada senão pelo meu Pai. E ele reconhecia a autoridade do Pai sobre ele. Isso está lá em João 5. João 5 é um capítulo que fala muito sobre essa questão da autoridade do Pai. E ele, como filho, na essência do Pai, sabia e respeitava a autoridade sobre ele. Ele não reivindicava coisas que não eram próprias dele. E ele reconhecia a posição dele como uma posição perfeita, agradável diante do Pai. E ele não queria fazer nada além do que o Pai tinha planejado para ele. Diferente de Adão e Eva, que não quiseram se sujeitar à glória que Deus tinha dado para eles. E quiseram uma outra glória. E essa outra glória era da antiga serpente. E que contaminou todos nós. Jesus fala em João 6, verso 44, ninguém pode vir a mim, se o Pai não o trouxer. Então, ele vai iluminando a mente do Alex, até que quando Jesus faz um convite para o Alex aceita, porque o Pai falou ao seu coração, né? Então, há uma transformação, há um impulso em direção a Jesus por causa da luz de Deus sobre você, né? Então, às vezes a pessoa achava que o impulso que era em direção a Deus era dado por mim. Eu vou quando eu quero. Não é assim. Há um tempo que Ele vai iluminando o teu coração e Ele te chama. Há um tempo que Ele não ilumina mais. Então não é sempre quando você quer. E você só consegue resistir às tratativas, às tentações do diabo, se você receber a luz de Deus na tua alma. Você deve ter o poder de resistir. Por você mesmo, você nunca resiste a uma tentação e ainda se agrada dos caminhos das trevas, porque esse mal está dentro de nós. Então, só por ele a gente consegue libertação e vida. Então, Senhor, se eu não posso fazer isso, a não ser que Tu me capacites a fazer. Se o Senhor me deixar entregue a mim mesmo, não farei outra coisa senão errar. O Senhor que deve impedir minha queda e consertar o que estiver errado. Mas não é assim, você deixa lá e senta no sofá e diz, o Senhor faz quando o Senhor quer. A questão é assim, você busca a presença de Deus, Ele ilumina teu coração e Ele não deixa você cair no caminho das trevas. Ele abre o teu entendimento, Ele clareia a tua mente. Você precisa estar na presença dEle. Na presença dEle vai haver conserto. Então, se você tiver uma vida de oração, uma vida de comunhão com Deus, vamos pensar assim, o Silvio, nesse tempo, vai estar em comunhão com Deus, automaticamente ele vai perceber o erro que ele pode ter feito em relação a Karina.
A Karina pode perceber o erro que ela fez em relação ao Silvio. E aí consegue pedir perdão. Longe de Deus não se percebe aquele erro vai ficando para trás, mas aquele erro que ficou para trás, aquela falta de perdão que ficou lá para trás é um peso na tua alma. E você fica carregando aquele peso, e aquele peso vai trazer canseira para a tua alma, porque é um peso. De certa forma aquilo cansa, e quando mais você precisar de uma palavra boa, você não vai ter, porque nessa hora você está cansado, sobrecarregado. E ele diz assim, eu quero te aliviar dessa sobrecarga. Então, a pessoa que está diante de Deus, ela está sendo iluminada para perceber aquilo que daqui 5 anos pode criar um problema no seu casamento, um divórcio, uma guerra, uma droga, porque não percebeu no convívio com o filho que ele ainda não nasceu de novo. Que ele faz aquilo que te agrada aos teus olhos, você se vê nele, você se apaixona por ele, mas ele está te driblando. Do outro lado, ele não nasceu de novo. Do outro lado, ele está tendo uma vida dupla. Do outro lado, ele está tendo uma vida seguindo a vontade da sua carne. Ele diz que que ele precisa de um computador muito bom para os trabalhos da escola, mas na verdade ele fica só jogando com gente lá do Japão, com gente lá da África, com gente lá dos Estados Unidos, jogos violentos. E está destruindo a sua alma, mas agora ele sabe fazer uma oraçãozinha para agradar o Pai. Ele sabe falar uma palavrinha bíblica para agradar o Pai, enganar o Pai. A hora que descobrirem isso, e for tirar o tapete dele, ele vai mostrar os dentes que ele tem. Isso tem acontecido muito nos nossos dias, e eu estava ouvindo uma mãe reclamando sobre isso agora à tarde. Então, de fato, é assim que as coisas vão acontecendo e a gente precisa ter os nossos olhos abertos. Então, uma vida de oração nos leva a ver a nossa incapacidade e ver a capacidade de Deus. E, por último, uma vida de oração nos leva a depender sempre de Deus. E não abrir mão de uma dependência de Deus. Então, é sempre um ciclo vicioso bom, porque aí você não tem mais como você não ter uma vida de oração, porque ela é a energia, ela é a gasolina, é o combustível que você precisa ter para vencer, né? Então, Jesus diz assim, creia e você vai ver a glória de Deus. Tudo é possível ao que crê. Tinha um pastor, quando ele tinha 38 anos, ele não conseguia subir ladeiras. Ele se sentia mal e não sei tudo o que ele se sentia. Mas ele orou muito a Deus para que ele fosse curado. E Deus curou esse pastor. E ele escalou uma montanha de mais de 1000 metros de altura. Quando ele tinha aquele problema com 38 anos, o médico dele disse que ele não passaria dos 40 anos. E ele viveu até os 76 anos, depois que Deus o curou. Diz, o pastor que pregou sobre esse assunto, falou que em 3 anos ele pregou mais de 1000 sermões. É quase um sermão por dia. Então, a pessoa precisa crer no poder de Deus, ter dependência de Deus, para poder mudar até a forma de pensar, as coisas que vêm na sua mente. Você vai, com a oração, vai eliminando aquelas músicas bestas, e assuntos negativos, assuntos podres, maliciosos vão desaparecendo da tua cabeça. Quando Adão pecou, lá era um jardim, o jardim do Éden. É mais ou menos onde hoje é o Iraque, é um deserto.
Então, quando Adão quis fazer a sua vontade, foi transformado o jardim do Éden num deserto, num lugar de guerra. Jesus falou com Deus no Getsêmani: não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E aquele monte Gólgota chama-se Monte da Caveira, significa Monte da Caveira. Aquele Monte da Caveira foi transformado numa porta para o céu. E aonde Jesus falou essa palavra, não seja feita a minha vontade, mas a tua, foi no jardim do Getsêmani. Era um lugar que tinha uma plantação enorme de oliveiras. E o significado daquele lugar, daquela palavra, é o lugar onde se prensa as azeitonas. Naquele lugar Jesus foi prensado. Jesus foi moído. O diabo tentou Jesus de uma forma terrível. E que ele passou aquele tempo em oração, enquanto isso os discípulos estavam dormindo, mas discípulos que passavam uma noite inteira pescando e não dormiam. E que eram acostumados a passar uma noite inteira acordados. Mas naquela noite de tormentos, de grande tentação, eu imagino assim, só a sombra do tentador já fez com que Pedro e os outros dormissem. Veio um sono horrível, como muitos aqui já tiveram sono, entrava aqui na igreja e já dormia, só acordava quando terminava o culto. E eu sei, eu vi aqui uma irmã que sempre estava dormindo. Eu sabia que era uma opressão do maligno. Eu já tive em estudos bíblicos de um homem que trabalha no Banco do Brasil, quando ele abria a Bíblia, na hora do estudo bíblico, ele já começava a dormir. Ele não conseguia ficar acordado para o estudo bíblico. Nós tínhamos que orar para que Deus libertasse ele daquela opressão maligna, que trazia um sono horrível para ele. Ele não conseguia ficar acordado. Então, o jardim do Getsêmani foi um momento horrível para Jesus. Foi terrível. Foi uma luta muito grande. Lutas como eu imagino que muitos aqui já passaram, e penso que o seu Armando passou uma luta muito grande. Jesus venceu essa luta. Mas Jesus sofreu essa luta. Horrível mesmo. E ele transformou aquele lugar, né, de prensa, de ser esmagado, de ser moído, numa porta do céu. Babel, no sentido original, era a porta do céu. E virou porta do inferno, porque era um projeto humano. Era um projeto humano ligado com Satanás, com aquele que ainda vai vir, que a Bíblia diz assim, antes que Jesus venha, e Jesus não vem sem primeiro se manifeste o homem da iniquidade, aquele da apostasia. Esse homem da iniquidade, ele vai trazer toda essa incredulidade e dureza do coração, e rebeldia contra Deus, dias que antecedem a vinda de Cristo, ele virá. A Torre de Babel foi um tempo parecido com esse, muito menor em proporção, mas a ideia era a mesma. Eram soluções fantásticas para o homem, mas com letras pequenininhas, eram todas contra Deus. Tudo era maravilhoso, unidos venceremos,
Vamos ser célebre o nosso nome, vamos ser vistos, vamos fazer uma cidade maravilhosa. Tudo era maravilhoso, a proposta era maravilhosa. Mas era feita por quem era contra Deus. E veio a mão de Deus e pesou sobre tudo aquilo. Era um projeto de rebeldia. A porta do céu, que era Babel, virou uma porta de inferno. O Gólgota, o Monte da Caveira, virou porta do céu. Getsemane, lugar de espremer, esmagar, foi um lugar onde o Filho de Deus venceu as piores tentações e nos deu vitória. Então, é isso que ele faz. Lembra do que eu falei na última pregação, da mensagem lá do pastor Elias Dantas? Que aquele pastor, ele cuidava de uma igreja de 200 membros, e a sua família foi presa, ele foi preso, a esposa, e a filha foi abusada sexualmente por 1 hora por 9 homens criminosos. Ele passou 6 meses após isso só pensando em vingança e morte. Ele contratou investigadores e contratou pessoas para matar aqueles homens, porque ele precisava se vingar. A igreja, que tinha 200 membros, a partir de 6 meses só tinha 12 membros. Porque uma pessoa que só pensa em morte não tem vida para dar. E ele chegou para a filha e disse: filha, se nós continuarmos nessa situação, nós vamos definhar. Nós estamos nos acabando. E ela ficou 6 meses no quarto, ela não saía do quarto, envergonhada de si, do seu corpo, da sua vida atribulada. E ele diz: agora você precisa perdoar. Nós precisamos perdoar. Nós precisamos ficar livre dessa desgraça, desse monte, dessa caveira que foi construída para nós. Não é? O que aconteceu? Ela disse: eu não sei como fazer. Eu não sei como perdoar. O Senhor ensina? E eles foram pelo caminho do perdão. Aí o pastor Elias Dantas disse que 19 anos depois, essa mulher veio dar o testemunho dela na igreja dele, 19 anos depois. Lá, ela era lá de Filipinas. Ela veio já casada com um jornalista da CNN, com 4 filhos. E ela se tornou psicóloga, e por 3 anos seguidos, ela recebeu o título de a melhor psicóloga lá das Filipinas, na restauração de mulheres que foram abusadas sexualmente. Deus, ele reverte males em bem. Uma tragédia como aconteceu com aquela moça. Deus transforma uma tragédia em bem. Se a pessoa estiver na luz, ela vai poder enxergar o caminho do perdão. Se a pessoa está nas trevas, ela só vai querer vingança, morte. E o perverso, ele só vai de mal a pior. Porque o perverso é como um mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si só lama e lodo e nada de bom. Para os perversos, diz meu Deus, não há paz. Então, eu queria chamar a atenção nesse sentido. O que uma vida de oração pode fazer? Não quer dizer que você não vai ter angústia na tua vida. Essa família passou por esse momento trágico e eles eram de Jesus. Mas eles tiveram que aprender a transpor esse monte. E Jesus ensinou eles a transpor esse monte. Amém?